Leitura para concurso público tem que ser uma leitura objetiva, porque se você lê, eu vou ler só para ler mesmo, ler por ler, vai ser ruim porque você não vai conseguir assimilar o maior número de conteúdos. E isso aí vai ficar ruim para você em relação ao seu planejamento de estudo. Porque a leitura, quando você vai ler determinado tema do edital, é muito importante você ler com objetivo. Ou seja, eu vou ler, mas eu vou sublinhar, eu vou ler ou eu vou utilizar marcador de texto, eu vou ler e vou fazer um resumo. Você tem que ter um determinado objetivo. Porque se você, vou ler aqui uma folha, daqui a pouco eu vou ler a segunda. Se você priorizar a quantidade de folhas lidas e não ligar para a qualidade, você não vai render. Não vai render no sentido de que o seu estudo ali, relacionado àquele tema, você vai conseguir assimilar pouco conteúdo. Então, você sabe que você vai ler, você já sabe as matérias que vão cair na prova. Você olhou o edital e você começa a estudar determinado tema. Exemplo, você vai estudar sobre fonema. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o livro e você vai estudar ali sobre determinado assunto, que é o fonema. Só que é importante você, antes de começar a ler, você analisar o que você vai fazer nessa leitura. O que você vai fazer para você atingir o seu objetivo com essa leitura. No final da leitura, o que você precisa ter, o que você precisa, qual vai ser o seu resultado com aquela leitura? O que você vai fazer com essa leitura? Entendeu? Então, você precisa fazer essas perguntas. Porque se você pegar ali o tema do edital, ler, e você não conseguir ali pegar os fatos, as partes mais importantes ali do texto, fica complicado. Por que fica complicado? Porque até a pergunta da prova, ali, aquela pergunta, um pequeno texto ali, você precisa ler e compreender, não apenas ler. Porque se você ler somente, você pode acontecer de você errar, porque você só leu de forma despreocupado, você leu sem compromisso algum, você leu porque era a primeira questão, e aí você precisa ler, você fica preocupado, eu preciso ler a segunda questão, eu preciso ler a terceira questão, a quarta questão, e ficar preocupado com a hora, ficar preocupado com o tempo, e aí o que vai acontecer? Você pode ocorrer de você errar as questões, porque na verdade você simplesmente leu, mas você não compreendeu. Então, o primordial da leitura é ler e compreender. Por isso que esse é um tema de vários editais de concurso público, leitura e compreensão. Não adianta só ler. É necessário também compreender. Quando você lê um determinado texto e você consegue assimilar a ponto de você explicar a alguém o que você acabou de ler, significa que você leu com objetivo, você leu com foco. E quando você faz esse procedimento, você automaticamente treina em casa automaticamente para resolução de questão das questões da prova. Quando você sublinha,
alguma palavra desconhecida, você tem a preocupação de você olhar lá no dicionário e ver o significado daquela palavra, você também faz determinado treinamento para a prova. Já é um treinamento. Essa preocupação que você tem significa que é um estudo de qualidade. Significa que é um estudo sério. Eu vou estudar, mas sem objetivo algum, sem resultado. O que eu preciso atingir ao longo do prazo ou em curto prazo? Você precisa estabelecer essas perguntas e você mesmo responder. Você mesmo resolver essa questão. A leitura já começa já no próprio edital. Existem várias pessoas que vão fazer a prova e não sabe as informações ali contidas no edital. Você leu o edital? Não, eu não li o edital. Então ele foi lá fazer a prova porque alguém falou que determinado cargo ia ter um concurso, então ele vai lá ou ela vai, mas não leu o edital. Por quê? Não leu o edital porque não tem o hábito. E se você não tem um hábito da leitura, automaticamente a banca examinadora pode te excluir. Por quê? Porque a leitura, ela sabe muito bem que várias pessoas não gostam, nesse caso, não gostam muito da questão da leitura. Então, ela já, no início da prova, já coloca um texto enorme de português, depois vai lá, conhecimentos gerais, aquele texto enorme. E se você não treinou em casa, não fez esforço de treinar em casa a questão da leitura e a compreensão, lá na hora da prova você pode ficar com pouca nota ou você ser reprovado por causa desse comportamento. Então, a compreensão a leitura e a compreensão. Os dois, você pode observar que no edital de concurso público, em alguns editais, tem lá a matéria de português, leitura e compreensão de texto. Por que eles colocam esse tema? Porque eles fazem pergunta e você precisa compreender. E você precisa entender. Tem muitas pessoas que não entendem porque tem esse tema no edital. Poxa, mas por que tem esse leitura e compreensão de texto? Muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não vi cair. Não vi cair na prova. Eu não vi na prova essa palavra, leitura e compreensão de texto. Mas a leitura e compreensão de texto já é no início da prova. Quando ela coloca um texto lá e você precisa ler e você precisa compreender e responder de acordo com o que a banca examinadora pede. Então, muitas vezes a pessoa fica até sem entender e muitas vezes a pessoa eu não vou nem estudar sobre leitura e compreensão de texto. Mas, só que é importante sim você estudar esse tema sobre leitura e compreensão de texto, o que significa leitura, o que significa compreensão de texto. Leitura, conforme eu falei, qualquer pessoa ela pode pegar e ler, agora compreender já é um outro tema. Leitura e compreensão de texto são dois itens importantes. Agora, se você ler, se você tem o objetivo de passar, você precisa compreender. Você precisa assimilar o máximo que você puder.